O remake de Resident Evil 5 voltou ao debate, mas a Capcom estaria resistente à ideia. Essa é uma daquelas pautas que parecem simples na primeira leitura, mas ficam maiores quando a gente para pensar no contexto. Porque por trás de o remake de Resident Evil 5 voltou ao debate, mas a Capcom estaria resistente à ideia, existe uma pergunta que prende a atenção. Isso é nostalgia bem aproveitada ou apenas mais uma tentativa de surfar em nome famoso? E é justamente essa pergunta que faz o público continuar acompanhando, comentando e procurando entender os detalhes. O primeiro ponto é que nenhuma notícia surge no vazio. Ela aparece dentro de um momento específico, com público atento, redes sociais aceleradas e muita gente tentando interpretar o que pode acontecer depois. Por isso, antes de entrar no entusiasmo ou na crítica, vale olhar para o cenário com calma. Para quem acompanha games, esse tipo de assunto mexe com duas coisas ao mesmo tempo: memória afetiva e expectativa. Não é só sobre jogar, é sobre voltar a uma experiência que marcou uma geração, comparar o passado com o presente e tentar entender se a indústria consegue respeitar aquilo que os fãs guardam com tanto carinho. O ponto mais interessante é que a comunidade gamer costuma ser muito exigente quando o tema envolve franquias conhecidas. Qualquer mudança pequena vira debate, qualquer rumor vira discussão, qualquer detalhe visual pode ser elogiado ou criticado. E é justamente por isso que essa pauta prende tanta gente. Agora vem o gancho principal. Se esse assunto está movimentando tanta conversa, é porque ele toca em algo que o público já queria discutir. No caso de o remake de Resident Evil 5 voltou ao debate, mas a Capcom estaria resistente à ideia. A força da pauta está justamente nessa combinação de expectativa, dúvida e impacto. Algumas pessoas olham para a novidade com empolgação, outras preferem esperar mais informações. E essa divisão ajuda a manter o tema vivo. Também existe um detalhe que muita gente ignora. A forma como a notícia é apresentada muda completamente a reação do público. Uma manchete pode criar urgência, um rumor pode parecer confirmação, uma oferta pode parecer imperdível e uma mudança técnica pode parecer maior ou menor do que realmente é. Por isso, o melhor caminho é entender o que está confirmado, o que ainda é possibilidade e o que depende dos próximos passos. Também existe um lado prático. Jogos, remakes, relançamentos, acessórios e rumores movimentam compra, assinatura, console, expectativa de desempenho e até decisão de esperar ou não por uma nova geração. Por isso, mais do que empolgação, vale olhar para o contexto. Outro ponto importante é o impacto para quem acompanha de perto. Para o fã, para o consumidor, para o usuário ou para quem trabalha nesse mercado, a notícia pode servir como sinal. Ela pode indicar uma tendência, uma mudança de estratégia, uma tentativa de recuperar a atenção ou até uma resposta a críticas antigas. E é aí que a pauta fica mais interessante. Porque não se trata apenas do fato em si, mas do que ele representa. Quando uma empresa muda uma função, quando uma franquia volta ao debate, quando um produto aparece com promessa forte ou quando uma decisão mexe com o mercado, o público começa a imaginar consequências. No caso específico de o remake de Resident Evil 5 voltou ao debate, mas a Capcom estaria resistente à ideia, vale observar três coisas. Primeiro, como o público reagiu. Segundo, quais detalhes ainda precisam ser acompanhados. Terceiro, se essa novidade terá efeito real ou se vai perder força depois do primeiro impacto. Essas três perguntas ajudam a separar barulho de relevância. E aqui existe outro gancho. Muitas vezes, o detalhe mais importante não está no anúncio, mas no comportamento das pessoas depois dele. Se o público comenta, compartilha, compara e cobra respostas, a notícia ganha vida própria. Se a conversa esfria rápido, talvez o impacto fosse menor do que parecia. No fim, o que faz uma novidade de games ganhar força é a sensação de possibilidade. O público quer imaginar como seria jogar, testar, revisitar, comparar e sentir de novo aquela mistura de desafio, descoberta e diversão. Para quem produz conteúdo, esse tipo de tema é valioso porque permite explicar, contextualizar e provocar discussão sem precisar exagerar. O segredo é prender a audiência mostrando por que o assunto importa agora, o que pode mudar daqui para frente e quais pontos merecem atenção. Também é importante evitar conclusões apressadas. Nem toda novidade vira revolução. Nem todo rumor vira realidade. Nem toda oferta é vantajosa. Nem toda crítica significa fracasso. A leitura mais inteligente é acompanhar os fatos, comparar informações e observar como o mercado, os fãs ou os usuários respondem. Por isso, o remake de Resident Evil 5 voltou ao debate, mas a Capcom estaria resistente à ideia merece atenção não apenas pelo impacto imediato, mas pelo debate que abre.
Esse é o tipo de assunto que pode render novos capítulos, novas reações e novas interpretações nos próximos dias. A pergunta que fica para você é simples: essa notícia parece realmente importante ou é só mais um assunto passageiro da internet? Comenta a sua opinião, porque esse tipo de debate fica muito melhor quando a audiência participa. E se você gosta de acompanhar novidades de tecnologia, games, entretenimento, cultura pop, mercado e tudo que movimenta a internet, já se inscreve no canal, ativa o sininho e continua por aqui, porque sempre tem uma nova história surgindo e a gente vai acompanhar tudo de perto. Um cuidado importante é não cair na armadilha de olhar apenas para o lado mais chamativo. Muitas vezes, o que define a relevância de uma notícia não é o primeiro impacto, mas a capacidade de continuar gerando conversa depois que a curiosidade inicial passa. É aí que se percebe se o tema tem profundidade ou se foi apenas mais um pico de atenção.